Recebo de volta agora você que nos ouve também pelo rádio, seja bem-vindo de volta. Mais uma informação aqui, um fato aparentemente banal ocorrido hoje pode gerar grandes consequências e nós vamos explicar o motivo. O ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu afastamento da corte para cuidar da saúde. Em janeiro, Mello fez uma operação no quadril e em março foi internado com quadro de erisipela. No início de agosto, o ministro passou por exames clínicos para verificar se precisa passar por uma nova cirurgia. A licença solicitada pelo decano pode interferir em julgamentos emblemáticos. Um dos casos é o da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidiário Lula. Mello faz parte da segunda turma do STF que vai analisar o caso. Além disso, no STF, na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal, é aguardada com expectativa a decisão de Celso de Mello sobre o depoimento de Bolsonaro na investigação sobre a suposta interferência do chefe do Executivo na PF. Em julho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que Bolsonaro possa escolher a forma como prefere depor no inquérito que apura essa suposta interferência na Polícia Federal. Em decisão recente, Celso de Mello já disse que autoridades investigadas não têm direito a depoimento por escrito. O ministro ainda não decidiu sobre esse caso. Ô Zé Maria, explique pra gente então quais são as possíveis consequências disso. É possível que o Lula seja beneficiado por esse afastamento do Celso de Mello? Sim, há consequências, várias consequências. Os ministros do Supremo Tribunal Federal interferem na vida de todos nós, né? Estão fortes demais, daí este afastamento do decano da Corte, Celso de Mello, interfere sim. Veja bem, primeiro nesse caso do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava numa pressa danada de concluir esse processo de denúncia de que o presidente teria interferido na Polícia Federal. Como interferir na Polícia Federal se o chefe da Polícia Federal era o então juiz, o então ministro Sérgio Moro, que tinha total controle ali e não deixava o presidente nem nomear um superintendente do Rio de Janeiro, né? Por outro lado, Vitor, deve ter alguma coisa de muito doce no Supremo Tribunal Federal. O decano mais antigo foi nomeado ainda no governo Sarney, na reabertura democrática, com 75 anos, vai completar em novembro, com problemas físicos. A renúncia é um ato unilateral, pessoal, não há aqui uma pressão para a renúncia. O que há é a evidência de que as pessoas precisam, os políticos, os ministros do Supremo, os representantes do governo em geral, da governança, né, pensarem no país. E neste momento, Celso de Mello se afastando, ele, na verdade, deixa um posto vago no Supremo Tribunal Federal, um hiato, uma vaga, e é isso que problematiza tudo. A segunda turma tem 5 integrantes, né? O próprio Celso de Mello, a ministra Carmen Lúcia, mas aí vem Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Saindo o ministro Celso de Mello, ficam os 2 ministros, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que claramente, na retirada da delação do Palocci, eles disseram claramente que acham que o então juiz Sérgio Moro foi parcial. Música para os ouvidos petistas, que dizem exatamente isso na petição ao Supremo. E aí o que acontece? No mínimo, na segunda turma fica 2-2. Os 2 já anteciparam o voto, que também é esquisito, mas enfim, já anteciparam. E no caso de empate, a legislação penal indica que é vitória do réu, né? Agora, você imagina a segunda turma jogando o Supremo no buraco assim, retirando a condenação do ex-presidente Lula, anulando a sentença, ele volta a ter a possibilidade de candidatura. Ele é um ficha suja hoje por condenado em segunda instância. Mas mesmo a ficha limpa admite que no caso de anulação da sentença, ela é explícita. No caso de anulação da sentença, anula também a inviabilidade de eleição. E é por isso que interfere, sim, e indica tempos esquisitos no Supremo Tribunal Federal. O correto, honesto ali, se fosse um nacionalista, era renunciar. O presidente Jair Bolsonaro indicaria imediatamente um outro substituto e pronto, não ficaria esse vácuo no Supremo Tribunal Federal. Então, até novembro, não deve voltar. Quer dizer, eu não sei exatamente que doce é esse que prende
tanto o ministro Celso de Mello ao Supremo. Ô Fiuza, preocupante, hein, esse cenário narrado pelo Zé Maria pra gente, né, Fiuza? Infelizmente a gente tem que dizer que o Supremo Tribunal Federal virou a casa da conspiração, né? Todos os atos, né? A gente não gostaria de dizer isso, não. E quando eles pararem de conspirar, a gente também volta a respeitar. Mas todos os atos são conspiratórios, né? Ou eles falam pelos cotovelos nas lives, sempre contra o fascismo, contra essa, né, imaginária extrema-direita, bolsonarista. Eles estão brincando disso, né? Ou eles tentam calar as pessoas nas redes sociais, aquele inquérito absurdo. Então, o Celso de Mello já teve várias ações assim, ele tornou pública uma reunião de Estado, né, um ato, eu acho um ato histórico de afronta ao direito, né? Quer dizer, ele não tinha, eu pelo menos não consegui ver nenhum elemento ali que, né, de justificativa que ele dissesse, eu preciso que esta reunião de Estado fechada seja divulgada ao público. Não era nem ter acesso ao conteúdo da reunião para julgar. Ele tomou essa decisão. Eu acho que essa decisão foi uma decisão ao arrepio da lei e ela criou um precedente para outros conspiradores, né? Agora, eu pergunto, Vitor, Zé e Augusto, o seguinte, vai julgar a suspeição do Sérgio Moro e o Lula fica inocente? Bom, você tem que considerar, então, que a segunda instância também é suspeita, né? Que o tribunal, o TRF4, no caso, e os seus desembargadores são sócios de uma decisão equivocada, é isso? São todos suspeitos? Quer dizer, a Suprema Corte brasileira vai considerar o sistema judiciário brasileiro sob suspeito, menos ela. É isso que eles estão fazendo? Eles estão brincando com fogo. Você, Augusto? Se você anula um processo, isso implica a anulação dos outros, porque ele foi condenado em mais de um, né? Diz que o juiz... por isso que ele é ficha suja. Diz que o juiz é parcial, e aí um juiz parcial anularia a sentença, esse que é o pedido. Ele é condenado em 2 e as 2 seriam condenados. Aliás, a primeira condenação que está em segunda instância. Essa que seria a condenação anulada, porque a segunda já não foi o Sérgio Moro. Pois é, então, e essa não manteria o Lula como ficha suja? Não, porque ainda não é colegiada, não está transitada em julgado em segunda instância no Tribunal Regional Federal. Para virar ficha suja precisa de uma confirmação em segunda instância. Segunda instância, tribunal colegiado. Então isso aí é uma piada, né? É uma piada. Olha aqui. O Milor Fernandes, para brincar com o cinema brasileiro, o pessoal que trabalha no cinema brasileiro tem vários amigos, tem gente muito competente aí. Encare isso, por favor, com o humor que falta ao Brasil hoje. Ele dizia que o cinema brasileiro não tinha jeito porque o artista, o ator brasileiro não sabe morrer. E ele dizia, você fica atento, quando matam alguém num filme brasileiro, se você prestar atenção no cadáver, ele vai estar respirando. O brasileiro não consegue ficar muito tempo sem respirar e a câmera demora. Eu diria o seguinte, o canastrão brasileiro, no caso encarnado aí pelo Gilmar Mendes, não sabe chorar, né? E outro canastrão que confirma isso é o Ciro Gomes. Os dois tentaram chorar pelo mesmo motivo, né? Falavam da pandemia também, mas o Ciro Gomes, já pressentindo a tragédia que ia se abater sobre os mais pobres, então ele tentou chorar e inventou o pranto convulsivo sem lágrimas. Os olhos não atenderam, e o sistema lacrimal não atendeu, não saiu uma gota. E ele tentando chorar, e ficou aquele contraste, né, que denuncia o tom demagógico, o conteúdo demagógico da fala, que é o rosto chorando e o olhar ali normal, como quem está saindo aí para uma festa. Aí vem o Gilmar chorar
na live ouvindo músicas do MST. Quer dizer, ele chorando, comovido com as palavras elogiosas que ele tinha acabado de ouvir de bandido. É isso que aconteceu. Então nós temos agora o Gilmar Mendes, que só faz política, má política lá o tempo todo, jogadas. Ele controla a segunda turma, controla também a maior parte, hoje ele garante a maioria do Supremo nas causas erradas que eles defendem. Então olha o que eles vão fazer, pelo empate, as regras dele. É possível que o Lula, que é um culpado ambulante, um prontuário ambulante, o Lula, se você apresentar para um Napoleão de hospício, o Lula, e fala, o que você acha que ele é? Ele fala, ladrão, é corrupto. Qualquer um sabe disso. Eles estão tentando até anular isso. E que final de carreira indigno o do Celso de Mello. Eu defendi a permanência dele aí com a lei da bengala, que falava, né? Eu tenho isso no meu passivo, né? No meu prontuário consta essa falha, né? De que eu me arrependo muito. Eu pensei, todo mundo, né? Até pessoas que... todo mundo não, muitas pessoas que não se comportaram bem, cometeram erros, elas envelhecem melhorando, né, fazendo meia-culpa, etc. e tal. O Celso de Mello, ao contrário do Pelé, por exemplo, soube fazer tudo certo, inclusive a escolha do momento de parar. Ele faz questão de parar no seu pior momento. O Celso de Mello vai ser lembrado como um homem que, em vez de se afastar, né, com altivez, ou fiel às suas ideias, né, mais liberais do passado, tal, não, ele faz questão de tirar licença, mas continuar no emprego que ele não vai frequentar, não vai aparecer no local de trabalho, para atrapalhar a vida do Brasil, para fazer um favor ao que há de pior do Supremo que tem a pior composição da história. Então ele envelheceu, ficando cada vez mais parecido com Gilmar Mendes. Quer dizer, é o Brasil do avesso, né? São os valores completamente invertidos. Esse pessoal está fazendo jogadas contra o povo. Olha o que o povo pensa da Lava Jato, divulgamos ontem. Se o povo quer que a Lava Jato continue, é porque gostou do que a Lava Jato fez. E o que a Lava Jato fez de mais conhecido, né, de mais notório, foi mostrar que no Brasil o Código Penal vale sim, ou pode valer, se os procuradores e os juízes agirem corretamente e sem medo, também para ex-presidente da República ladrão.